irmãos, coisas espirituais. E nessa noite eu quero estar lendo um texto com vocês, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 7. Encontrou João capítulo 7? Agora, localize aí o versículo 38. João 7, 38. Aleluia. João 7, 38 e 39. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. A nossa igreja é conhecedora que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ela é a terceira pessoa da Trindade. Sabemos que nós adoramos um único Deus. Nós não estamos falando aqui de deuses. O Espírito Santo não é só uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele deve ser adorado. Os estudiosos, eles tentam entender, usam várias referências, como falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como falar? É 3 em 1? É 1 em 3? É um plural na singularidade? Pois é. Os estudiosos, os que eu mais admiro, diz que isso é a essência, é o poder divino, operador de Deus sobre nós. Deus é Deus. E o Deus que eu e você cremos, ele não se explica. Deus não se explica. A teontologia, estudo de Deus, por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos, jamais o homem chegará ao conhecimento profundo, a tal ponto de dizer, Deus é isto aqui e daqui não passa. Deus é tudo isto, jamais. Por quê? Porque a infinitude que o homem possa entender, compreender, é só o começo daquilo que é o nosso Deus. Ele é. Deus é. Deus é aquele que estava no passado, está no presente, Glória, Senhor, e já está lá no futuro. Ele é Deus. Ninguém se compara a Ele. Os profetas, Naum, diz que as nuvens é como o pó do estrado dos pés de Deus. Isaías, eu estou pegando outra coisa que Deus está mandando, tá, irmão? Depois eu tenho um texto aqui. Isaías diz que Deus é tão grande que mede o mais profundo do mar com a ponta do dedo. Jó diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. E Jesus diz que Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira. Sendo Deus tão grande, porque Deus nos amou, porque Deus te ama, porque Deus te escolheu, porque Deus viu em você alguma coisa?
Não. Mas ele viu nele mesmo, na pessoa de Jesus, misericórdia. Miséria. Era o estado que eu e você se encontravam. Córdia foi quando Deus colocou o seu coração em Jesus. Ele pegou a nossa miséria, colocou sobre o seu filho e nele nós fomos salvos. Ninguém aqui é salvo pela a beleza exuberante. Ninguém aqui é salvo pelo dinheiro que tem. Ninguém aqui é salvo por ser preto, por ser branco, por ser rico, por ser pobre. Ninguém aqui é salvo porque nasceu em São Paulo. Ninguém aqui é salvo porque nasceu na minha Bahia. Ninguém aqui é salvo porque nasceu nas Amazonas. Não. Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia. Chegará um dia que o Senhor vai nos tirar desta terra. Chegará um dia que nós não viveremos mais aqui. Aleluia. Porém, enquanto nós vivemos aqui, é necessário nós termos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo daqueles que irão adentrar no céu. E ninguém entrará no céu, pastor Nailton, se não tiver o selo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em qualquer templo. O Espírito Santo, ele habita em templo que está limpo. Aleluia! E o que é que te limpa? A começar, eu poderia falar como fogo. Uma brasa de Atenas que queima a nossa língua. Segura a língua. Oh, glória, aleluia! Isaías, quando é chamado pelo Senhor, é chamado pelo Senhor 750 anos antes de Jesus nascer, ele olhou para si mesmo e disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus, vendo isto, enviou um ser celestial que tocara na língua de Isaías e o mesmo assim recebeu purificação. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus não habita em quem diz que é. O Espírito de Deus habita em quem diz e serve como Ele quer. Aleluia. O Espírito Santo de Deus não habita em diz que só é, mas na vida daqueles que servem a Jesus. E servir a Deus, irmãos, é algo que nós necessitamos. Ter o Espírito Santo é através de oração. Ter o Espírito Santo é através de meditação na palavra. Ter o Espírito Santo não é se assentar em qualquer roda. Tem pessoas que acham que roda de escarnecedor é quando você só se assenta em uma mesa de bar. Ezequiel nos diz que há câmaras profundas, irmão. Câmaras secretas. O Espírito Santo de Deus não habita em qualquer corpo. Porque ele não é qualquer um. Ele é santo. Glória, Senhor, aleluia. Diga comigo 3 vezes: santo. 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 Ele é santo. E se nós invocarmos a Ele aqui, se nós cantarmos em um só som, Santo Espírito, Ele vem aqui, irmãos, e faz um rebuliço em nosso meio. Aleluia. Eu não sei se você conhece o Espírito que você serve, mas eu conheço o Espírito que eu sirvo e eu sei que ele é o de Deus, o Santo. Lá na minha rua, ontem os macumbeiros, para receber os guias, eles demoram horas, cantam chulas, banho de pipoca,
banho não sei de quê, para que uma entidade venha se fazer presente. Já o nosso Consolador, falando do Espírito Santo, eu quero falar aqui rápido, é agora 8:19. A obra do Espírito Santo nos crentes. Obra do Espírito Santo nos crentes. Eu li aqui com vocês João capítulo 7, versículo 38, versículo 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, né, de águas, no plural. Água. Aleluia. Porque a fonte é Jesus. Glória. Não é águas. Crente não bebe de qualquer fonte. Glória. Crente só bebe de uma fonte. Aleluia. E aí eu já falei aqui várias N vezes. Ou M vezes. Quando Jesus diz que eu e você temos que ser como sal. Temos que ser como sal. Porque a nossa vida, através do Espírito Santo, tem que provocar nas pessoas o desejo de beber dessa água. Aleluia. Não é dessas águas. É dessa água. Glórias. Mas só leva até Jesus o crente que de verdade está nessa fonte. Aleluia, Senhor. Aí ele diz, se vocês forem insípidos, nada presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Tem gente que vive aí, irmãos, sendo humilhado pelas pessoas, porque não quer se humilhar perante Deus. A Bíblia nos ensina que nenhum homem deve se humilhar perante outro homem. O que nós devemos dar ao outro é o quê? Honra. E não se humilhar. Mas quando alguém se levanta, até o patrão, para humilhar o funcionário, muitas vezes, não dizendo todas as vezes, é porque a pessoa possa estar sem se humilhar diante de Deus. Aí eu levo o patrão. Aí vem para a igreja e às vezes, pastor, estou passando perseguição. Eu não estou dizendo que é todas as vezes, não, querido. O crente que tem o Espírito, ele tem que discernir. Ele tem que saber. Então, quando ele não está se humilhando diante de Deus, aí Deus vai humilhá-lo. E como Deus humilha? Não é descendo do céu. É levantando alguém para humilhar. Quem era acima de Nabucodonosor? Ninguém. Quem era acima de Herodes? Ninguém. O que o próprio Deus fez? Impôs a sua mão. Nabucodonosor vai para o mato. Sai de um palácio para ir para o mato. Herodes vai ser comido por bicho. Tem muito crente hoje, talvez em uma situação parecida, comendo daquilo que é para animais e sendo comido por bicho no seu espírito, porque não sabe dar glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não saio, eu tenho que vigiar, eu passo por isso. Cuidado. Às vezes é só reconhecer que Deus é na sua vida. Pastor, eu sou tão bonzinho. A tua bondade não se equipara em nada quando tu se coloca diante do cetro de Deus. E o cetro de Deus, comparado com o cetro de Assuero, é Jesus. Aleluia. Assuero comprou o cetro para Esther. E o Senhor apontou Jesus para nós. Então, quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Ninguém. Mas quando nós entendemos que esse cetro, ele está apontado para nós, nós estamos entendendo que Deus está nos dando a chance de entrar na sua presença. Mas ninguém entra na presença de Deus, irmãos, para falar das suas obras, mas para adorá-lo. Glória, Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
Aleluia, Jesus. Amém ou amém? Amém. Estão me entendendo, irmãos? Eu estou sentindo uma atmosfera muito grande. Eu tenho uma ansiedade dentro do meu peito. Aleluia. E essa ansiedade eu sei o que é, irmãos. Eu sei que aqui é o Espírito de Deus que vai trabalhar em nosso meio. Aleluia. Deixa eu correr com vocês. Rios de água vivas correrão do seu ventre. E isto, João disse que ele escrevia porque o Espírito havia de ser recebido aos que crescem nele. O Espírito Santo, irmãos, ele só virá na vida nossa quando nós recebemos Jesus Aleluia. como Salvador Glória da a Deus. nossa vida. Aleluia. Pois bem, um estudo da obra do Espírito Santo nos crentes vai nos provar que aqueles que são regenerados espera aí, deixa eu estar aqui, regenerados e habitados pelo Espírito Santo não podem viver o quê? Caindo totalmente ou perecer. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, não vive caindo totalmente a ponto de perecer. Eu tenho o Espírito e caio. Ah, pastor, o cair é do homem. Olha o texto na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Cair é do homem, pastor. Levantar de Deus. Isso não tem na Bíblia. Cair não é do homem. O cair é do diabo. O homem, e quando eu falo homem, eu não falo gênero masculino e feminino, eu falo o gênero humano. O homem Aleluia. que tem o Espírito Santo não pode cair totalmente e perecer. Não estou dizendo que ele está isento de pecado, mas a ponto de perecer, não. Pois bem, eu quero te mostrar um entendimento bíblico da regeneração leva a uma visão bíblica da perseverança. Aleluia. O apóstolo João escreveu: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, Glória, Senhor. Aleluia. porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Pedro disse que os cristãos foram regenerados, não de semente corruptível ou perecível, mas de uma incorruptível. Glória a Deus, 1 Pedro aleluia. capítulo 1, versículo 3. Se o princípio da nova vida no crente é imperecível, vence o mundo e impede de continuar numa vida de pecado. Então não é lógico inferir que os cristãos verdadeiros não podem apostatar ou perder a salvação. Ou seja, pastor, porque o pastor fulano de tal apostatou. Pastor, porque o irmão, a irmã apostatou, deixando a igreja e indo servir a outros deuses. Irmãos, eu não acredito que uma pessoa dessa um dia já teve, aleluia, o Espírito Santo. Mas pastor, ela falava em línguas. Pastor, ele fazia as obras, ele tinha manifestação. Mas pastor, alguém pode ter a manifestação sem ser batizado no Espírito Santo? Lógico que pode. Deus usa quem ele quer, da forma e na hora que ele bem quiser. A jumenta não tinha o Espírito Santo e Deus a usou. Balaão não tinha o Espírito Santo e Deus a usava. O profeta velho não tinha o Espírito Santo, mas Deus a usou. Ou seja, nós temos o Espírito Santo como ser da nossa salvação. É impossível, irmãos, que a gente viva num mundo de pecado. É impossível que alguém tenha o Espírito Santo e caia a tal ponto de perecer.
Porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito que tem ciúmes. E o mesmo Espírito que tem ciúmes, ele indica quando nós estamos a errar. Esse mesmo Espírito, ele aponta para o pecado, dizendo para que você não faça. Esse mesmo Espírito, ele não testifica com as coisas do mundo, mas o Espírito Santo de Deus testifica com as coisas celestiais. Ninguém que tem o Espírito Santo, irmãos, vive como se fosse um pecador. Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus vive como fosse deste mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te separa. Ele te faz entender que agora você é uma nova criatura. Glórias a Deus. Com um pensamento que os estudiosos chamam em grego, sim, para memória. Nós tivemos uma mudança. Nós tivemos uma metanoia. Nós não pensamos e praticamos mais os mesmos atos que as pessoas que se dizem neste mundo fazem. O que era certo, outra hora para nós passa a ser errado, porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca dentro de nós um senso, um gosto espiritual. A gente já não participa mais das coisas dessa terra. O próprio Jesus Cristo mesmo disse que nós, irmãos, aleluia, os pais dos judeus, eles comeram do maná que veio do céu, mas todos aqueles pereceram. Mas quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não pereceria. Jesus não estava falando só dessa Bíblia, mas ele estava apontando para a igreja, dizendo assim: olha, todos aqueles que vêm até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e vós não tendes mais a vida neste mundo, porque este mundo já te entrega, mas vocês são luz deste mundo, aleluia, sal deste mundo, aleluia. Nós somos geração eleita, povo adquirido, aleluia, povo escolhido para ir morar nos céus. Quem aqui ainda quer morar no céu, irmão? Porque tem gente que não quer mais. Se o princípio de nova vida no crente é imperecível, vence o mundo. Vou repetir. Se o princípio de nova vida no crente é imperecível, vence o mundo. Impede-o de continuar numa vida de quê? De pecado. Então, não é lógico inferir que cristãos verdadeiros não podem apostatar ou perder a salvação. Falando do Espírito Santo, João escreve: filhinhos, Oh, glória. vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinho, vós sois de Deus. Aleluia. Quem já pisou nos santos dos santos, irmãos? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Um escritor muito conhecido chamado Matt Wayne, ele escreve: somos nascidos de Deus, ensinados por Deus, ungidos por Deus, e assim seguros contra as ilusões infecciosas fatais. Ou seja, o crente agora, irmãos, que vive em Deus, ele não vive mais como vive o mundo. Você acha, irmãos, que nós que somos crentes, quem gostaria aqui de ver alguém zombando do seu irmão? Quem gostaria? Moisés não aguentou quando foram zombar dos seus irmãos. Moisés não aguentou a ponto de ferir o egípcio. Agora imagine nós. Estamos vivendo um momento, irmãos, que nós, entre aspas, damos risadas com as brincadeiras com o Espírito Santo. Filmes ou cenas de pessoas no seu momento de intimidade com o Espírito Santo
sendo expostas nas redes sociais. Brincam, zombam com línguas espirituais como se fosse coisa normal. E ainda dizemos que são pessoas cristãs. Stand-up gospel. E nós, não, pastor, não pode. Não, pastor, isso é muita religiosidade. Podemos sim brincar. Zombamos de irmãos na sua intimidade com o Espírito Santo. Porque muitos filmam e colocam nas redes sociais. E aí, para ajudar, vem umas músicas que só o sangue de Jesus dá-lhe bicuda na cara do cão. Como se fosse algo assim, irmãos. Como se o diabo fosse um cachorro qualquer. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Esse varão é meu. A vitória é minha. E começamos, irmãos, a perder o senso de que o Espírito de Deus, ele é santo. E habita no meio de um povo, se for essa criança, no meio de um povo santo. Aleluia! Estamos perdendo o senso. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Glória, Senhor, aleluia! E o Espírito Santo de Deus que vai nos levar para o Glória, aleluia, Jesus. pastor, mas eu aceitei Jesus. Isso é obra objetiva. Precisa da obra subjetiva. Ninguém sobe ao céu só pelo nome de Jesus, rapaz. É necessário ter um selo. Aleluia! É necessário você ser chancelado. Aleluia! Você tem que ter o Espírito Santo. Por isso que muitos hoje, irmãos, só falam ter um Jesus e vivem como ímpio. Por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que lava a tua boca, o Espírito que lava a tua alma, o Espírito que te aproxima para perto de Jesus. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Se as tuas orações são orações mornas, frias, sem vida, é porque está faltando o Espírito Santo de Deus pegar as tuas orações. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito que intercede por nós, ele pega as minhas e as tuas orações e eles juntam. E aqui eu imagino o Espírito Santo levando nossas orações diante de Deus. Como Deus não entende-nos devido ao nosso pecado, ao Espírito Santo de Deus começa, irmãos, a traduzir para aquele que é. Por isso que ninguém mais conhece o Paracleto. O Paracleto de Deus é o Espírito Santo. Obreiros têm que ser cheios do Espírito Santo. Crianças cheias do Espírito Santo. Velhos cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo. E pastor cheio do Espírito Santo. Quando falta o Espírito, entra a vida dos outros. Quando falta o Espírito, a igreja inflama. Quando falta o Espírito, tudo machuca. Quando falta o Espírito, tudo dói. Porque falta o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Verdade. A vida de um pastor, se fosse o Espírito Santo, dizer o que ele é, muitas vezes sem ele ser, apontá-lo, é porque falta o Espírito Santo em nossa vida. O culto pode ter uma performance. Eu posso subir aqui e pregar da forma que você quiser, porque para isso eu estudei. Mas não é necessário só manter uma performance. É necessário, irmãos, nós termos o Espírito Santo da bondade, o Espírito Santo que nos visita, o Espírito Santo que habita. Levanta a tua mão, estou falando dele. O Espírito Santo que conhece os teus pensamentos, o Espírito Santo, aleluia, está esperando o teu glória, o teu aleluia. Espera essa
sou marco pelo externo, mas também eu uso. Ele é santo. Quem aqui já teve experiência com o Espírito Santo? Levanta a mão para o Jeová. Qual foi a última vez que você teve? Pastor, eu tive hoje. Meu Deus, olha. Quem tem o Espírito Santo, irmão, aleluia. Se você não tem, peça. Deus me dá do teu Espírito. Deus me dá do teu Espírito. Deus me dá do teu Espírito. O Espírito Santo mata a fome da nossa alma. O Espírito Santo, aleluia, ele mata a fome do faminto, a sede do sedento. O Espírito Santo nessa noite, aleluia, ele está aqui porque tem alguém que veio orar, tem alguém que veio glorificar o Espírito.